Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Aquele abraço, paz e luz, e que o amor seja uma constante em seu caminhar. Hoje, aqui no canal Em Busca, vamos falar sobre a ditadura militar, o governo de Médici. O objetivo é entender o governo de Médici como centro nervoso da política ditatorial brasileira, tanto no sentido econômico como no sentido da repressão. Conforme Bezerra, o governo de Médici foi o terceiro da ditadura e o 28º da República Federativa do Brasil. Sua durabilidade vai de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. O governo do general Médici entrou para a história como o mais repressor do regime militar e foi conhecido como os Anos de Chumbo. Seu mandato ficou marcado tanto pela economia, o fato de ter ocorrido em seu governo o chamado milagre econômico, quanto pela repressão diante de uma oposição crescente. Segundo Napolitano, no governo de Médici, uma das primeiras medidas do novo presidente foi incorporar o ato adicional número 5 à Constituição brasileira. O AI-5 suspendeu o direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, restringiu o direito de realizar atividades políticas, bem como qualquer tipo de manifestações. Foi instituída a liberdade vigiada para todos os cidadãos. A censura e a repressão política foram fatos comuns dentro do governo de Médici, marcado também por alguns atos de guerrilhas, como por exemplo as guerrilhas rurais em Ribeira, no estado de São Paulo, a guerrilha do Araguaia em Conceição do Araguaia, no sul e sudeste do Pará, e o caso Lamarca, no estado da Bahia. No contexto urbano, a reação à ditadura militar era verificada pelo aumento da violência urbana, pelo número de assaltos a bancos e pela quantidade de sequestros de aviões. O fato principal do governo Médici, ou seja, o que o governo enfrentou de forma prioritária, foi uma crise política, ou seja, o sequestro em 1969 do embaixador norte-americano Charles Burke. Este acontecimento é considerado o primeiro rapto com fins políticos do país. Segundo os escritos da história, os responsáveis eram integrantes do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, antiga DGB, Dissidência Universitária Guanabara, e também com a participação da ANL. O objetivo era trocar o embaixador por 15 presos políticos e divulgar um manifesto contrário ao crescimento da repressão e o cerceamento da liberdade, tanto no Brasil quanto no interior do Brasil. Em resposta à atividade revolucionária, o governo Médici aumentou as ações repressivas e foi registrada o maior número de mortes no contexto da ditadura. Curiosamente, o Congresso permaneceu aberto e nenhum político teve o seu mandato cassado, porém ninguém manifestava. No campo da economia, Médici desenvolveu o chamado milagre econômico que tinha sido plantado pelo seu antecessor. É uma referência ao elevado crescimento da economia do país neste período, que é conhecido como o período da modernização brasileira. A expressão fazia referência à euforia da prosperidade econômica que teria acontecido sem planejamento. No entanto, o crescimento era embasado em pesados empréstimos contraídos junto ao Banco Interamericano de
desenvolvimento, o que elevou substancialmente a dívida externa brasileira. Da mesma forma, durante o governo de Médici, foram criados vários órgãos para ocupar e explorar a Amazônia. Destes se destaca o INCRA e o Projeto Rondon. Também foram iniciadas a construção das rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho. Além disso, foram inauguradas a hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior da América Latina, e a refinaria de Paulínia, no estado de São Paulo, além da grande ponte Rio-Niterói. Todas essas obras eram usadas para transmitir a ideia de um país em constante crescimento e unido. Enfim, o governo de Médici ficou conhecido na história pela forte censura aos órgãos de imprensa, pelo combate aos movimentos populares de esquerda que protestava contra a ditadura militar no Brasil, e também pelo modo repressor que combateu o movimento estudantil, o movimento social e o movimento sindical, principal oposição ao seu governo. Todavia, não se pode negar que esse período também vai ocorrer o chamado milagre econômico, ou seja, um momento eufórico na economia, com o aumento de novas empresas multinacionais, o período que coincide com a chamada modernização brasileira, além de um boom na infraestrutura do país. É isso aí, aquele abraço e vamos em frente.